Bom dia, boa tarde ou boa noite, respeitadíssimo público! Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores! Eu fico feliz com a sua vinda, eu fico feliz aí, estar aí ao seu ladinho. Cola aí em fila, em ritmo. Vamos somar, multiplicar e acrescentar valores. Receba a minha visita, o meu carinho, receba aí o meu amor, cordialmente. Vamos aí entreter. Estamos transmitindo aí a Constituição Federal, comentada, compartilhada. Eita coisa boa, bom te ver por aqui. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Chama aí pela mãezinha. Mãe constitucional. Eu quero te ouvir aí. No seu escutador aí. Vai ensurdecer com essa voz. Eita, coisa boa, bom te ver. Receba aí o meu abraço, o meu carinho. Fico feliz com a tua vinda. Fico feliz aí você poder estar ouvindo. Não estamos aqui transmitindo coisas fúteis, coisas indesejáveis. Estamos transmitindo a Constituição Federal. Aqui não é imagens de WhatsApp. Não! É a Constituição Federal. Não é coisas fúteis, não é porcaria nenhuma. Mas a nossa mãe, no artigo 179, a mãe constitucional. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão o que as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessa por meio de lei. Entretanto, senhores, o Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento a microempresas e às empresas de pequeno porte, a Lei Complementar 123 de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas. Entretanto, visam que a simplificação e a redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda ainda perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia, a ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar em iguais condições os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favorece aqueles em débito com o fisco, pertinentes ao quê? Os quais participam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àquelas que cumprem pontualmente com suas obrigações. A condicionante do inciso 5º, o artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006 não se caracteriza a priori como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e microempresas, bem como a todos os microempreendedores individuais. Entretanto, senhor, devendo ser contextualizada por representar também forma indireta de se reprovar as infrações das leis fiscais e de se garantir a neutralidade com o enfoque da livre concorrência. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional, desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na verdade, de espécie de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo. Por disposição constitucional do artigo 179,
As microempresas e as empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas nos termos da lei, pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação, ou redução dessas. Artigo 179. Não há ofensa ao quê? Ao princípio da isonomia, desta equidade ou isonomia tributária, se a lei, por motivos extras fiscais, imprime tratamento desigual a microempresa e empresas de pequeno porte, de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do simples aquela cujo sócio tem condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. A inexistência, no caso de falta de regulamento, por permanecer em vigor a Lei 7.256 de 84, que estabelece normas integrantes do Estatuto de Microempresa, relativos ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecidos no campo administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e desenvolvimento empresarial. Doravante, temos que fazer justiça com a igualdade. Vamos ser iguais. Entretanto, o artigo 180 da Constituição vai nos prever a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documentos ou informação de natureza comercial, feito por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no país, dependerá de autorização do poder competente. No capítulo 2 da política urbana, na cabeça, mãe constitucional, RUC, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Solo criado é o solo artificialmente criado pelo homem, sobre o solo natural, resultado que da construção praticada em volume superior ao permitido nos limites de um coeficiente único de aproveitamento. Não há na hipótese obrigação, não se trata aí de tributo, do qual de imposto, faculdade atribuível ao proprietário de imóvel, que fica à mercê do qual se lhe permite o exercício de direito de construir acima do coeficiente único de aproveitamento adotado em determinada área, desde que satisfeita a prestação de dar, que consubstancia o ônus. Onde não há obrigação, não pode haver tributo. Distinção entre ônus, deve e obrigação entre o devido e ato necessário, instrumento próprio, a política de desenvolvimento urbano, cuja execução incumbe ao poder público municipal nos termos do artigo 182, instrumento voltado à correção de distorções que o crescimento urbano desordenado acarreta a promoção do pleno desenvolvimento, desenvolvimento das funções da cidade e a dar concreção ao princípio da função social da propriedade. O município de Belo Horizonte, pedido de licença de instalação de postos de revenda de combustíveis, superveniência da Lei 6.978 de 95, exigindo distância mínima de 200 metros de estabelecimentos como escolas, igrejas, supermercados. Esse requerimento de licença, que gerou mera expectativa de direito insuscetível, segundo a orientação assentada na jurisprudência do STF, de impedir a incidência das novas exigências instituídas por lei superveniente, inspiradas não no propósito de estabelecer reserva de mercado, como sustentada, mas na necessidade de ordenação física e social da ocupação do solo no perímetro urbano e de controle de seu uso em atividade geradora de risco, atribuição que se insere na legítima competência constitucional da municipalidade.
Entretanto, o loteamento urbano, aprovação por ato administrativo, com a definição do parcelamento, registro imobiliário, ato que não tem um efeito de autorizar a edificação por faculdade jurídica, que somente se manifesta validamente diante de licença expedida, com observância das regras vigentes à data de sua expedição. E no parágrafo 1º, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatoriedade para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana. Esse direito de construir, essa limitação administrativa, o direito de construir para todos os cidadãos brasileiros. Mas a construção, ela tem que se adequar em conformidade com a previsibilidade legal da própria lei. Por exemplo, um comércio não pode, muitas vezes, ir de maneira equidistante, vender o que possa tudo se produzir, sem levar em conta aqueles que estão cercando, que estão ao seu lado. Digamos, por exemplo, uma empresa que são de produtos inflamáveis ou perigosos, diante de uma escola, diante de uma faculdade ou diante de um numeroso grupo de pessoas ou hospitais, ou até mesmo próximo à prefeitura. Produtos que são manuseados e que são altamente explosivos. Entretanto, essa limitação, o direito de edificar é relativo. Claro, absoluto, só Deus. Ele, o patrono, Deus. O direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função da propriedade. No artigo 5º, no inciso 22, inciso 23 da Constituição, a inocorrência de direito adquirido, no caso, quando foi requerido o alvará de construção, já existia a lei que impedia o tipo de imóvel no local. Inocorrência ou ofensa no parágrafo 1º e 2º do artigo 182. Entretanto, nobres senhores, no parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da atividade expressa no plano diretor. Uma edificação, uma casa de bomba, de explosivos, uma casa, eu diria, que vende bebidas alcoólicas, uma casa, digamos, boate, está dentro de um centro urbano. A função social, ela tem que atender todas as necessidades. Entretanto, senhores, é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes, a emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo-se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, súmula 668. E no parágrafo 3º, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Já assentou nessa corte que o depósito prévio não importa o pagamento definitivo e justo, conforme o artigo 5º e também o inciso 24 da Lei Maior. Como que não existe incompatibilidade do artigo 3 da Lei Delegada 1075 com os dispositivos constitucionais aludidos. Também a primeira turma decidiu que a norma do artigo 3º da Lei Delegada 1075, que permite ao desapropriante o pagamento de metade do valor arbitrado, para emitir-se provisoriamente na posse do imóvel urbano. Já não era incompatível com a carta pretensa. Entretanto, senhor, e no parágrafo 4º, é facultado que ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,
sobre pena sucessivamente. Inciso 1, temos o parcelamento ou edificação compulsória. Inciso 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo. É o quê? Inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, súmula 668. O IPTU, calculado com base em alíquota progressiva em razão da área de terreno e do valor venal e das edificações, a ilegitimidade da existência nos moldes explicados pela ofensa ao artigo 182, que limita a faculdade contida à observância do disposto em lei federal e a utilização do fator tempo para a graduação do tributo. Inciso 3º, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até quantos anos? 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Artigo 183, na cabeça, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquire-lhe o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Preenchido tal requisito, senhores, do artigo 183, o reconhecimento do direito ao uso capião especial urbano não pode ser obstado por legislação infraconstitucional ou supralegal que esteja abaixo dessa lei, o que estabelece módulos urbanos na respectiva área em que é situado o imóvel, a dimensão de lote. Uso capião urbano especial, o artigo 183, longe fica de vulnerar o preceito decisão no sentido de obstáculo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em face de acordo homologado judicialmente. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Entretanto, o uso capião de domínio útil de bem público, terreno de marinha, o ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual se pretende uso capião de domínio útil do bem, não viola o que a regra que os bens públicos não se admite por uso capião. Não é uso campeão, não, é uso capião. Tem diferença. Entretanto, capítulo 3 da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Na cabeça, Batman, chama aí, artigo 184, compete quem? Ao cara, a União, desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no plano de 20 anos. Qual é o prazo? 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização seja definida em lei. Doravante, na desapropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatório é de 12% ao ano, súmula 618. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação, não cabe indenização complementar além dos juros, súmula 416. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios, desde a antecipada emissão de posse, ordenado pelo juiz por motivo de urgência. Súmula 164. Os Estados-membros, os municípios não dispõem do poder de desapropriar imóveis rurais por interesse social, para efeito de reforma agrária,
inclusive para fins de implementação de projetos de assentamento rural ou de estabelecimento de colônias agrícolas, desapropriação por interesse social, indenização, exaurimento do período vintenário para resgate, complementação da indenização, pagamentos em títulos da dívida agrária complementares, a impossibilidade, o precatório exaurido o período de vintenário para resgate de títulos da dívida agrária, o pagamento complementar da indenização fixada na decisão final de ação expropriatória deve ser efetuado na forma do artigo 100 da Constituição, e não em títulos da dívida agrária complementares, em atenção ao princípio da prévia e justa indenização nas desapropriações por interesse social, em observância ao sistema de pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. O mandado de segurança impetrado contra decreto presidencial que declarou de interesse social para fins de estabelecimentos e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento de trabalho agrícola, o imóvel conhecido como Fazenda Tambauzinho. Artigo 5º, inciso 24 e artigo 84, inciso 4 da Constituição, e também artigo 2º, inciso 3º da Lei 4.132 de 62. Doravante, senhor, decide finalidade na medida em que o decreto presidencial teria por real objetivo realizar o que a reforma agrária, cuja viabilidade já fora rechaçada pelo judiciário local. A argumentação improcedente, pois a desapropriação para fins de reforma agrária não esgota os instrumentos de que dispõe a União para promover o que é o estabelecimento e a remuneração de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. Com efeito, a desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública dissociada de eventual violação da função social da propriedade rural pode ser utilizado no âmbito fundiário a falta de identidade entre a área declarada de interesse social para fim de desapropriação e a área onde residem as famílias que seriam beneficiadas com o assentamento. Por não se tratar de uso capião, a falta de identidade entre a área onde residem as famílias que seriam beneficiadas pela intervenção do Estado e a área desapropriada não impede que a iniciativa estatal, a incompetência do INCRA para promover desapropriação de imóvel com objeto diverso de reforma agrária. Essa linha rejeitada, porquanto o INCRA pode atuar em nome da União para resolver questões fundiárias sem recorrer diretamente aos institutos próprios da reforma agrária. A desapropriação, sanção nos termos da nossa mãe constitucional, a ausência de vistoria prévia, doravante, por se tratar de desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública. Entretanto, não coabitam o mesmo teto, sob o ângulo constitucional, reserva extrativista e reforma agrária. O imóvel rural, situado em área de cobertura florestal primária, incidente no ecossistema da floresta amazônica, é passível de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que as terras sejam destinadas à criação de projetos de assentamentos agroextrativistas. Na ação de desapropriação, não há espaço para discussões acerca do senhorio do bem desapropriado. Daí não procede a alegação de que a matéria alusiva à propriedade da greba desapropriada está protegida pelo mando da coisa julgada material. No mérito, há desrespeito à decisão proferida. Entretanto, no RE 52.331, pois, ao determinar o levantamento dos valores complementares pelos interessados, o juízo reclamado desconsiderou o fato de que o julgamento do mencionado apelo extremo, esse Supremo Tribunal proclamou pertencerem à União as terras devolutas, situadas na faixa de fronteira do Oeste Paranaense, na extensão de cerca de 250 mil hectares. Entretanto, a decisão impugnada no presente pedido de suspensão concedeu antecipação de tutela para sobrestar o processo administrativo de desapropriação, até que se providenciasse a exclusão das áreas destacadas do imóvel expropriante e transferido para outras matrículas.
existência de grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, dado que a decisão impugnada no presente pedido de suspensão impede a administração de executar uma política pública, qual seja a implementação da reforma agrária, a inexistência de contradição entre os fundamentos da decisão ora gravada e a sua conclusão, descabimento e suspensão da fixação das áreas destacadas do imóvel desapropriado que não se sujeitam à emissão na posse. Entretanto, senhor, também é bastante pertinente quando vemos e percebemos que a desapropriação, a reforma agrária, projeto de reflorestamento em curso, projeto de reflorestamento devido, registrado na Lei 8.629 de 93, é observado o respectivo cronograma, tem como insubsistente decreto, revelando interesses sociais para fim de reforma agrária do imóvel. A só menção equivocada da área do imóvel não basta afirmar a nulidade do ato declaratório, nem a circunstância dele, não constar o nome do titular do domínio expropriado. O postulado constitucional em que se destina está vocacionado à proteção da propriedade. Ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. A União Federal, mesmo tratando-se de execução e implementação do programa de reforma agrária, não está dispensada da obrigação de respeitar, no desempenho de suas atividades de expropriação, por interesse social, os princípios constitucionais que, em termos de propriedade, protege as pessoas contra a eventual expansão arbitrária do poder estatal. A cláusula de garantia dominial que emerge do sistema consagrado pela Constituição tem por objetivo impedir o injusto sacrifício do direito de propriedade. No parágrafo 1º, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Parágrafo 2º, o decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fim de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. A ausência de evento suspensivo no recurso administrativo interposto contra o laudo agronômico de fiscalização não impede o que? A edição do decreto do Presidente da República, que apenas declara o imóvel de interesse social para fins o que? De reforma agrária, mera condição para a propositura da ação de desapropriação. Entretanto, senhor, esses precedentes, de antemão, o parágrafo 3º, cabe à lei complementar estabelecer procedimentos contraditórios especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. A primeira fase do procedimento expropriatório destina-se ao levantamento de dados e informação do imóvel expropriante, no qual os técnicos do órgão fundiário são autorizados a ingressar. A segunda, os procedimentos judiciais disciplinados por lei complementar, conforme o parágrafo 3º do artigo 184 da Constituição, durante a qual a administração poderá novamente vistoriar a área com a finalidade de avaliar terras nuas e as benfeitorias. Os procedimentos contraditórios, especial de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins da indenização das benfeitorias, inclusive culturas e pastagens artificiais, depósito em títulos da dívida agrária para a terra nua. Entretanto, essa desapropriação sanção, essa tutela constitucional do direito de propriedade, essa ausência de recepção pela nova Constituição, a inviabilidade da declaração expropriatória por interesse social, ante a existência das leis reclamadas pelo texto constitucional. Doravante, senhor, é bastante pertinente que no parágrafo 4º o orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender o programa de reforma agrária no exercício. Parágrafo 5º, são isentos de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fim de reforma agrária. O alcance tributário relativo a títulos da dívida agrária, há pouco, em 99, a turma dessa corte, ao julgar um RE, decidiu por unanimidade de votos
embora aluda à isenção de tributos com relação às operações de transferência de imóveis desapropriados para fim de reforma agrária, não concede isenção, mas sim imunidade, que por sua vez tem por fim não onerar, eu diria, o procedimento expropriatório ou dificultar a realização da reforma agrária, sendo que os títulos da dívida agrária constituem moeda de pagamento de justa indenização devida pela desapropriação de imóveis por interesse social. E dado ao seu caráter indenizatório, não pode ser o quê? Tributados. Essa imunidade, no entanto, não alcança terceiro adquirente desses títulos, o qual, na verdade, realiza com a expropriação, o expropriado negociado jurídico, estranho à reforma agrária, não sendo assim também destinatário na norma constitucional em causa. Vamos que vamos, até o próximo artigo 185 da nossa mãe constitucional. Receba aí meu ar de abraço, receba aí a minha visita, bem-vindos à minha casa.